Registros da Guerra de Rijeka. Capítulo 7. Você de alguma forma conseguiu sobreviver, hein? Quando o sol se põe, os batalhões da Sarria e da Ligúria, que desempenharam um papel importante na batalha, entraram em uma das estações das tropas no forte e estavam prestes a passar a noite. A fumaça da cozinha foi para o céu. Em um canto do muro, prisioneiros de guerra inimigos cuja armadura foi apreendida foram reunidos em um só lugar. No passado, os prisioneiros de guerra eram frequentemente vendidos como escravos para ganhar moeda estrangeira, mas agora eles seriam libertados se prometessem trabalhar para o Império Rijeka por um número fixo de anos. Aqueles que tinham conexões com comerciantes de escravos e alguns soldados poderiam se opor a essa ideia, mas estava se tornando uma escolha melhor porque a terra deveria ser anexada. Então o número de rendições aumentou e os danos também foram suprimidos. Embora Noor, que foi cuidada por Val nesta batalha, tenha sido ferida, ela estava viva. Ela matou uma pessoa naquela batalha turbulenta e suportou o batismo brilhantemente. Barito, que foi cuidado por José, mesmo que sua crista murchasse, ele conseguiu se manter vivo. Na frente de Val agora, os recém-chegados estavam se gabando dos resultados e saques que conseguiram. Olha, Val Sepai, é uma moeda de ouro média, sabe? Hehehe, inacreditável. É uma moeda de ouro real. Ei, é do soldado que Valsan cortou, não é? Não é justo. Noor tinha conseguido apenas uma moeda de ouro média, o que seria suficiente para sustentar uma pessoa pobre por um ano. Era muito dinheiro para as pessoas rurais. Olhando para Noor, que tinha uma expressão estranha, Val se retirou. Quando José rapidamente vasculhou o corpo do soldado, ele encontrou um barril de cerveja no posto dos soldados e conseguiu proteger o licor do pelotão em uma cama. Val elogiou José por sua excelente habilidade. Além do álcool da vitória, o comandante do pelotão foi recompensado. Então, o comandante do pelotão ligeiramente gordo Kozuru estava de bom humor do começo ao fim. Embora houvesse ferimentos, a atmosfera era brilhante porque houve morte zero no esquadrão. As duas luas cheias no céu pareciam estar comemorando a vitória, mas, ao mesmo tempo, tornou Val profundamente ciente de que ele estava em um mundo diferente. No canto da sala, Villard estava calmamente despejando a bebida alcoólica para sua boca. Villard, aquela bola de fogo foi incrível. Você tem sido uma grande ajuda. Val estava de bom humor e agradeceu Villard com uma caneca na mão, e Villard respondeu modestamente levantando a dele. Você também. Val, você está interessado? Extraordinariamente. Uma pergunta veio de Villard. Então, Val respondeu com forte interesse. Claro. Anseio por magia. Nenhum garoto não gostaria de magia. Entendo. Villard tirou os olhos de Val e reentrou em seu próprio mundo. Val voltou para sua cama e bebeu álcool novamente. Então sua bexiga gritasse já que ele bebeu o máximo que pôde. Estou um pouco animado demais. Val se arrependeu. Ele não podia simplesmente mijar no prédio. Então ele se afastou da agitação, procurando um bom lugar. Quando aliviou sua vontade de urinar em um balde vazio que finalmente encontrou, ele soltou um pequeno grito. Mesmo que eu esteja bebendo agora, sou invasor desta terra. Val, então, olhou para a espada longa que ainda estava pendurada na cintura. Enquanto pensava em tal assunto, ele entrou em um cômodo no prédio. Lá, ele viu uma mulher cujos membros foram pressionados no chão e suas roupas despidas. Ao lado da mulher estavam soldados do batalhão de Sarria. O que vocês estão fazendo? Quando Val perguntou com raiva, os soldados responderam sem vergonha. Você pode dizer apenas olhando. É minha vez agora. Você quer participar? Bem, você pode ser o último. Era comum que as mulheres soldadas fossem assediadas, mas por todos os efeitos, a mulher era apenas uma cidadã normal. Provavelmente família de algum soldado posicionado no forte. Era uma história comum no campo de batalha. Ainda assim, para Val, era inaceitável. As pessoas neste forte se renderam silenciosamente. Então desta vez não nos foi permitido saquear ou insultar os cidadãos. É uma violação da lei militar. Se eu contar isso ao comandante, você vai ser chicoteado com certeza. Até os 3 idiotas do esquadrão de Duvey estavam desenhando uma linha em frente à lei militar.
Você é um santo? Um cavaleiro? Bastardo! Não me subestime. Eu matei muitas pessoas na linha de frente. 2 soldados correram para Val. O corpo iluminado pela luz da lua foi bem treinado. Ambos eram bons soldados no campo de batalha. Você matou algumas pessoas, e daí? Val na vida anterior poderia ter ficado assustado, mas agora que ele tinha tirado inúmeras vidas, tal coisa não poderia sequer ser chamada de ameaça. A batalha nas muralhas que ele participou há não muito tempo era muito mais perigosa. Quando Val respondeu sem qualquer entonação em suas palavras, o soldado parou. Parecia que eles conseguiram ver bem Val. O corpo sem a armadura estava gravado com inúmeras feridas que eram a prova de batalhas. Meu humor foi arruinado. Vamos beber de novo. Tique. O flagrante continuou, e o homem que agiu como líder disse isso e foi embora. Vendo os soldados saindo da sala, Val encarou a mulher. Do ponto de vista dos cidadãos, ele pode parecer o mesmo que os soldados que acabaram de ir embora. Por isso, Val não prosseguiria com o assunto mais do que o necessário. Vá para casa e tranque a entrada firmemente. Se você estiver prestes a ser atacada ou levada para longe, grite com toda a sua força. Tudo bem. Você entendeu? Sim. A mulher que vestia as roupas com pressa fugiu depois que acenou com a cabeça muitas vezes. Isso é inútil. Em todo lugar é assim. Tal pensamento veio à mente de Val. O que tinha mudado nele? Certamente ele tinha matado um monte de gente, mas, ainda assim, ele se lembrava de nunca ter jogado fora seus padrões morais. Quando Val voltou para a festa, um membro do esquadrão estava cantando uma música. Era a canção de um herói honesto inventada pelos plebeus. Seria ridículo se comparar com um herói, mas com certeza era muito diferente do que Val havia visto agora. Mesmo que a cor não tenha mudado, o resultado de matar muitos no campo de batalha e ver muitos serem estuprados tornaram seus olhos enlameados, e ele mesmo percebeu. Em uma era violenta e louca, soldados bêbados aproveitaram suas vidas como se matar uns aos outros durante o dia fosse uma mentira. Talvez, eles poderiam enlouquecer se não houvesse álcool e festa. Val, que se acostumou com isso, trocou a engrenagem em sua mente e se juntou ao grupo. A estrada tortuosa e curva que leva à floresta parecia continuar sem fim. O corpo logístico do exército do Império Riguer continuou a seguir em frente sem descanso. O transporte de mercadorias por sacos mágicos revolucionou a manutenção da logística. Combinado com um grupo de cavalaria totalmente armada, foi possível trazer grandes quantidades de suprimentos para soldados da linha de frente em alta velocidade. Mesmo assim, o corpo logístico nunca desapareceu. O motivo era que as raras bolsas mágicas, junto a ferramentas mágicas, eram usadas apenas para transporte para a área designada para armazenamento de suprimentos, e suprimentos que não cabiam nas bolsas mágicas só podiam ser transportados por carroças ou humanos. Um desses oficiais de logística, Rod, estava puxando uma carroça com um animal de carga. Os soldados que lutam na linha de frente às vezes eram ridicularizados como sendo como animais, mas o próprio Rod estava orgulhoso de ser um oficial de logística. E ele tinha 7 anos de experiência militar como oficial de logística. Apenas uma vez, mas Rod foi citado pelo comandante-geral de Berger, o deus da guerra do Império Riguer. Aconteceu no dia em que estava caindo uma chuva fria e ele continuou carregando suprimentos a noite toda enquanto puxava uma carroça. Depois de verificar a carga, Rod foi subitamente atingido no ombro enquanto descarregava os suprimentos. Quando olhou para trás pensando que os guardas tinham vindo repreendê-lo ou xingá-lo, era o comandante Berger que estava lá. O comandante Berger disse com um olhar sério enquanto estava com a mão nos ombros de Rod, que tinha esquecido de saudá-lo. Obrigado pelo seu trabalho duro. Os oficiais logísticos são um importante suporte do nosso exército. Podemos continuar lutando porque há pessoas como você. Você é o orgulho do Império. Desde então, Rod considerou que seu trabalho deve ser o melhor. Mesmo que não fosse reconhecido por muitos, o deus da guerra o reconheceu. Só isso foi o suficiente. Você parece cansado. Rod chamou outro oficial de logística que tinha acabado de chegar no esquadrão. Um homem cujo olho foi esmagado em batalha e não conseguia ter uma sensação de distância. Então se tornou um oficial de logística.
Claro, eu tenho puxado um objeto tão pesado. Dizendo isso, o ex-soldado de um olho exalou. Coloque um pouco na minha carroça. É tão leve, eu nem estou suando. O soldado caolho pensou que era uma piada e riu. Mas Rod parou o carrinho e começou a mover parte da carga do ex-soldado caolho. Ei, você está falando sério? Sou especialista em transporte de suprimentos há 7 anos. Eu tenho arriscado minha vida por um longo tempo. Liberitor, o antigo território do reino de Canoa, Meadi, e todos os lugares do Império Higek. Corri para qualquer lugar, da torre de cerco ao ariete. Carreguei tudo. Só que isso é leve. Quando Rod bateu no peito, o ex-soldado caolho caiu na gargalhada. O que há de errado com você? Obrigado. Vou te dar minha bebida na próxima vez. Para ser honesto, estou velho. Depois que um dos meus olhos foi esmagado, pensei que eles me moveram para o corpo logístico só para se livrar de mim. Mas eu estava errado. É um trabalho mais difícil do que de um soldado normal. Os dois continuaram a carregar a carroça, silenciosamente, sem mais conversas. Os soldados se aproximaram da encosta e a velocidade naturalmente diminuiu. Enquanto Rod focava seus olhos para ver à frente da estrada, o vento soprava através das aberturas nas árvores. A cabeça de um soldado da guarda andando na frente de Rod voou para o céu. A partir disso, flechas e magia atacaram os soldados de uma só vez. É um ataque inimigo. Eles estão vindo. Quando um dos soldados gritou, soldados Meadi e aventureiros atacaram da esquerda e da direita. Um aventureiro com um grande escudo literalmente esmagou a cabeça do soldado com uma batida de escudo horizontal. Os soldados de Higek que estavam em batalha com o inimigo foram atingidos por flechas na garganta do lado e caíram no chão. Os comerciantes e civis contratados temporariamente foram todos atacados sem distinção. Rod se escondeu em uma carroça e puxou uma espada curta. Ele tinha alguma experiência em combate. Ele já balançou a espada contra alguns monstros e bandidos estúpidos. Arg! Foi o soldado de Meadi que veio atacar enquanto gritava. Rod esfaqueou uma espada curta no chão e virou a carroça. De repente, a carroça não podia ser evitada, e o soldado de Meadi foi esmagado por baixo. Rod escapou das dificuldades, mas cometeu um erro fatal. Além de grande, sua força foi julgada perigosa. Um aventureiro de cabelos azuis estava se aproximando de Rod. Antes de puxar a espada curta no chão, a espada longa se aproximou da garganta de Rod. Ele abriu os olhos bem convencido de que estaria morto com certeza. Sem a espada longa chegar ao pescoço de Rod, ele ouviu os agudos de metal se esfregando contra outro metal e a voz de alguém que ele conhecia. Fuja, Rod. Conte-lhe sobre isso. As espadas estavam cruzando em alta velocidade que não podiam ser vistas pelos olhos. Rod não queria pensar em abandonar seus amigos e fugir. Wise. Vá. Rápido. Mais uma vez, as espadas estavam cruzando em alta velocidade que não podiam ser vistas pelos olhos, e todo o corpo do soldado caolho foi tingido de vermelho. Rod olhou em volta. Os soldados de escolta foram mortos um após o outro, e os comerciantes, e os outros oficiais logísticos que estavam tentando escapar foram todos mortos. Eu prometo. Levarei essa informação. Em nome do oficial de logística. Rod chutou o chão sem olhar para trás. A lança de um soldado de Meard machucou seu ombro, e uma espada machucou seu rosto. Obstruindo o fim do caminho estava uma jovem aventureira. Saia! O grito raivoso diminuiu os movimentos da menina. Rod não sentiu a dor de uma espada curta presa em seu braço. A garota rolou no chão muitas vezes devido à diferença no tamanho do corpo e força. Letia. O outro aventureiro chamou seu nome para ter certeza de que sua companheira estava segura. Se ela é tão importante, mantenha-a em uma caixa. Os restos de um exército derrotado, e um bando de aventureiros como vocês, é exatamente o que eu quero. Se você pode acompanhar as pernas boas dele, tente. As pernas que apoiaram Higek não são fracas. O grito do ex-soldado caolho também entrou nos ouvidos de Rod. A flecha voou sem parar. E mesmo que as lágrimas começassem a fluir, Rod não parou e continuou a correr.